voltamos a apresentar Jornaleiros em Campo. De volta com os jornaleiros, o assunto agora é a seleção brasileira, que enfrenta hoje os Estados Unidos a partir das 9 horas da noite. Esse é o segundo jogo de uma série de 4 amistosos, uma preparação para as Olimpíadas. E só lembrando que no primeiro jogo, o Brasil venceu a Dinamarca por 3-1. Eu vou começar pelo Marcos e depois o resto da mesa. O que vocês esperam para o jogo de hoje? Para o jogo de hoje, Paulo, eu acredito em um Brasil mais interessante do que sábado. Tem o Neymar, que é o principal craque dessa nova geração da seleção brasileira. Então vai ser interessante ver ele em campo mais uma vez. O Brasil também tem a estreia do Rafael no gol, goleiro do Santos. Mas seria interessante, eu acredito que ele pode ser um pouco acionado, até porque a equipe americana tem bons talentos. Os Estados Unidos, nesse fim de semana, também fez um amistoso e venceu a Escócia por 5-1. O Donovan, o principal jogador, fez 3 gols. Então eu acredito que vai ser um bom teste para o Brasil. E apostando bastante no ataque Neymar, Hulk e Damião. Márcio? O que é interessante pensar, Paulo, é como o Brasil até foi bem, eu não digo que jogou o futebol que deve apresentar numa Copa do Mundo, ou numa Copa das Confederações, mas no último jogo sem o Neymar, né? Apesar do Neymar, lógico que o Neymar tem que entrar, tem que ser titular, mas é interessante ver que o Brasil consegue lidar em situações sem o Neymar. Eu acho que é muito importante para a seleção brasileira conseguir lidar em alguns jogos com jogadores sem esses jogadores chaves. Acho importante para conseguir ter uma evolução tática e uma evolução técnica dentro do campo. Jordan? Eu acho também bem interessante isso que o Márcio falou, de poder desenvolver o time sem as estrelas. Mas agora a gente precisa saber como que vai ser o amistoso do Brasil com os jogadores principais da seleção. Não só o Neymar agora voltou, como também o Pato. Ele estava de contusão, veio de uma série de lesões, e a gente espera também que ele faça o que ele sabe fazer de melhor e pelo que ele veio a campo. Bom, e também outra dúvida que surgiu muito no elenco da seleção é sobre o Oscar, né? Ele foi muito bem na partida contra a Dinamarca, assumindo a camisa 10, e também o Hulk, que é um grande jogador, um jogador que está atuando muito bem pelo Porto, mas na seleção nunca teve seu lugar cativo. Vocês acham que com essa sequência de amistosos, o Hulk e o Oscar podem estar cavando ali o seu lugar na seleção? Eu acredito que no caso do Hulk é um pouco mais fácil, porque o Brasil tem problemas de ataque. Tem o Neymar, o Neymar e o Damião, são jogadores que fazem muito sucesso aqui no Brasil. O Neymar é titular, sem dúvidas, mas o Damião ainda está começando a chegar na seleção. Então o Hulk ele foi muito bem contra a Dinamarca, é um jogador que pode jogar tanto dentro quanto fora da área, isso é uma diferença para o Damião, por exemplo. Então é o momento do Hulk se firmar na seleção, ele foi muito bem contra a Dinamarca, acredito que hoje também vai ir muito bem. No caso do Oscar, ele tá aí porque ele é bom jogador, mas também porque o Ganso tá machucado. Então, eu acho que ele ainda tá um passo atrás do Ganso, mas ele tá indo bem, foi muito bem sábado, e acho que hoje também tem tudo para fazer uma boa partida. Jordan? É legal também, o Hulk ele é um jogador de explosão, né? Ele tem aquele arranque dele que é diferenciado, um pouco diferente também do Damião, mas também destacar um pouco do Oscar, que ele é um meia, ele está, de certa forma, substituindo o Ganso, mas quem sabe ele possa jogar junto com o Ganso. O Mano podia tentar, por exemplo, fazer uma formação ali com o Ganso, Oscar, com algum outro meio-campo de qualidade, porque o Brasil tem jogadores. Bom, também algumas variações, né? Pelo menos no que eu vejo, são 2. Como jogou contra a Dinamarca, como começou, né? O Exato. Hulk, o Lucas e o Damião. Exato. Talvez pudesse jogar Hulk e Neymar e Damião, fazer um trio ali no ataque interessante. Sim. Ou mesmo o Oscar e o Ganso jogarem juntos. A questão também é se o Ganso ele é muito craque, que a gente espera que vá jogar, mas até agora não rendeu tudo que pode. Então, não sei se vocês acreditam que o Oscar possa, ou até mesmo o Kaká, se voltar à seleção, fazer essa função enquanto o Ganso não se recupera. O Oscar, acho que é uma questão mais de tempo, ele tem que se adaptar à seleção brasileira. O Kaká, é realmente complicado falar do Kaká no momento, é um jogador que já teve no seu auge e tá mal no Real Madrid, mas eu acho que ele tem que ter outra chance, é um craque, então eu acredito que, se bem trabalhado, ele pode ajudar. Mas eu ainda acho que é bom apostar no Ganso, ele é um jogador que precisa também parar de se machucar, isso é uma coisa que, por exemplo, o Neymar não tem, o Neymar tá sempre jogando, o Ganso, diferente dele, tá sempre machucado, tá sempre tendo problemas físicos. Mas eu acredito que ele, quando tiver uma sequência, o Ganso vai ser importante. Márcio? Eu acho que o Jordan levantou, Paulo, a questão chave. É
testar, mudar, ver. A gente está no momento de preparação para uma Copa do Mundo, para uma Copa do Mundo em casa. Então a questão é testar, mudar, modificar, trocar, mexer. Se o Mano não fizer isso, a gente não vai saber qual é a melhor alternativa para chegar numa Copa do Mundo com qualidade. Então, como o Jordan falou, testar Ganso e Oscar mais um é uma excelente saída, por exemplo. Jordan? E não só para deixar o time também bem ofensivo, né? Mas tem o Ganso, tem o Oscar ali no meio para jogar a bola para frente, para tentar criar as jogadas de gol. Mas também um pouco atrás na contenção de bola pode ter o Lucas, pode ter o Ramires. Sempre tem uma grande variedade de jogadores. Na defesa, o Thiago Silva, que hoje ele é o novo Lúcio, pode-se dizer assim, porque o Lúcio era o xerife da Copa de 2002 e agora o Thiago Silva vem com uma característica bem parecida e realmente para colocar a organização nesse time dentro de campo. Vocês não acham que essa renovação, esses testes que o Mano tá fazendo, eles não vieram tarde demais? A gente tá há 2 anos da Copa e desde 2010 que a gente vê Lucas, Neymar, Hulk, Ganso, inclusive o Oscar, atuando e jogando bem. Você não acha que essa mudança, essa renovação que o Mano tá fazendo, não tá vindo um pouco em cima da hora? Acredito que o primeiro ano do Mano na seleção foi abaixo da crítica, né? Porque ele tinha o material humano para fazer uma boa seleção, mas acabou demorando, ele nunca decidiu quem era o camisa 9, agora a chance do Damião. Então acredito que é tarde, mas o Brasil ainda tem condições nesses últimos 2 anos de formar uma boa seleção. Mas concordo, foi tarde, o Mano, digamos que não aproveitou bem os seus primeiros anos como comandante da seleção brasileira. Márcio? Eu também acredito que é tarde, Paulo, até porque 4 anos é muito pouco tempo para uma seleção se renovar para uma Copa do Mundo, sabendo que joga muito pouco nesse meio período. Então, para mim é tarde, infelizmente. A Alemanha já está se preparando há um bom tempo, tem uma excelente seleção, a Espanha tem uma excelente seleção, a Holanda tem uma excelente seleção e o Brasil precisa acordar. Jordan? Eu também concordo com todo mundo, é tarde sim. O Mano tinha que ter preparado a equipe um pouco melhor desde o início, mas também tem aquela questão de que agora, na realidade, que os jogadores estão criando aquela maturidade de jogador experiente, né? Porque eles passaram já por Copa América, eliminações, passaram por amistosos, jogos da Libertadores com os jogadores brasileiros. O Davi Luiz, o Ramires já tiveram a experiência de ganhar uma UEFA. Então agora sim que eles estão com um pouco de maturidade e com a responsabilidade mais desenvolvida para jogar uma Copa do Mundo. Márcio? Eu até concordo com o que o Jordan falou e acho que até eu tive a oportunidade de ir no Futecom agora durante essa semana e uma das questões levantadas no Futecom foi a preparação dos jogadores brasileiros. Como é que o jogador brasileiro é preparado? Foi uma palestra com o Marquinhos, treinador das categorias de base da seleção brasileira, com o René Simões, e foi interessante observar como nós preparamos mal os nossos jogadores hoje em dia. Apresentaram para nós exemplos de outros lugares, por exemplo, como da Espanha. Infinitamente o Brasil está muito atrasado. E não é em cima, se mexendo, que se vai se modificar. É lá embaixo. A gente precisa reestruturar as categorias de base, o pensamento da categoria de base, para depois chegar lá em cima e fazer um trabalho bem feito. Uhum. Vamos para o giro de notícias e depois o intervalo. Fica aí que a gente já volta. Hoje será definido pela NBA a ordem do draft de 2012. Grandes chances da equipe do Charlotte Bobcats ficar com a primeira escolha. O Toronto Blue Jays mandou o brasileiro Ian Gomes de volta para a categoria AAA neste último domingo, 27 de maio. A medida foi tomada para abrir espaço para a convocação dos arremessadores Chad Beck e Jesse Chaves. Ian, em 8 partidas, teve 22% de aproveitamento no bastão, com 2 home runs e 5 corridas impulsionadas. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.